Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E hoje a gente vai discutir um tema super importante, que é a diálise peritoneal, que é uma das modalidades disponíveis para terapia de substituição renal. E talvez seja uma das menos conhecidas. Daí a relevância dessa discussão, desse bate-papo. Hoje eu trouxe 3 convidados, 3 pessoas especiais para conversarem conosco. A primeira delas, Carolina Barbieri, que é uma psicopedagoga que faz diálise peritoneal. Então ela vai trazer para a gente o ponto de vista dela sobre o tratamento, as dificuldades do início e as surpresas que a modalidade trouxe para a vida dela, para a continuidade da vida dela. À minha direita está a doutora Maria Cláudia Andreoli, que é médica nefrologista, é preceptora da residência médica e do serviço de diálise peritoneal da Unifesp e é médica do Centro de Diálise do Hospital Albert Einstein. E conosco também está o Dr. José Moura Neto, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, da SBN, e que publicou muito recentemente, em sua tese de doutorado, um grande estudo sobre a prevalência da modalidade da diálise peritoneal no Brasil. E ele vai trazer, então, vai comentar conosco os resultados, né, desse estudo, vai trazer qual é a impressão, o ponto de vista da SBN sobre a modalidade e as estratégias que a SBN tem desenvolvido para contribuir para que essa modalidade seja mais conhecida, seja mais utilizada e que seja oportunizado para os pacientes, então, a escolha também deste método. Então, a gente vai começar essa conversa e eu vou chamar aqui o Dr. Moura para as primeiras perguntas, né? Quero deixar todo mundo muito à vontade, né? Esse é um grande bate-papo, né? Sejam muito bem-vindos. Em nome da SBN, eu agradeço a presença dos 3. E vamos lá. Então, Dr. Moura, olha só. Então, como eu comentei, você publicou recentemente a sua tese de doutorado sobre diálise peritoneal. E eu queria que você comentasse conosco aquilo que mais te chamou a atenção, quais são os destaques do estudo, né, e como a gente pode utilizar esse estudo, então, para mudar o panorama da diálise peritoneal no Brasil. Então, o estudo foi publicado em fevereiro desse ano, na Healthcare, e mostrou uma redução dos pacientes, dados realmente preocupantes, uma redução do número de pacientes e, proporcionalmente, nos chamou mais atenção em relação à hemodiálise, uma queda importante nos pacientes que fazem diálise peritoneal no Sistema Único de Saúde. Então, caindo de 6,5% em 2014 para 4,3% em 2023. E um dado que foi ainda mais preocupante é que em 2014 a gente tinha cerca de metade dos centros de diálise ofereciam diálise peritoneal para pelo menos um paciente. 51% dos centros de diálise ofereciam diálise peritoneal no Sistema Único de Saúde. E em 2023 esse número teve um declínio acentuado para 37%, sendo que a base total de centros de diálise no país aumentou. Então, mesmo tendo esse aumento, a gente conseguiu ter uma redução, infelizmente, não uma redução significativa do número de centros que tinham pelo menos um paciente em diálise peritoneal no Sistema Único de Saúde. Importante ressaltar que essa redução ela foi muito importante, muito significativa, especialmente no Norte e no Nordeste, o que demonstra uma iniquidade no acesso, uma desigualdade no acesso, especialmente nas regiões mais pobres do país. Esse foi um estudo que foi publicado agora recentemente, mas que vem em linha também do que o Censo Brasileiro de Diálise ele tem demonstrado, que é publicado anualmente no Jornal Brasileiro de Nefrologia, ele tem publicado que já mostra esse dado preocupante, que é uma redução da diálise peritoneal no Brasil. E existem exemplos de países cujo número de pessoas em diálise peritoneal é maior? Existem experiências bem-sucedidas? Sim, existem países no mundo que o número de pacientes em diálise peritoneal ele é significativo. A gente tem como exemplo o México, Nova Zelândia, Tailândia, a própria República Dominicana. São países que têm um número significativo de pacientes em diálise peritoneal
E é importante ressaltar que em todos esses países existem políticas públicas de saúde, políticas estruturantes que incentivam e que apoiam a modalidade. Então, pensar no Brasil, tem que ter uma política de Estado, no sentido mais amplo da palavra, que não dependa apenas de um governo, políticas baseadas em evidências, políticas bem estruturadas e estáveis, né, contínuas ao longo de um longo tempo, mas políticas que estimulem a diálise peritoneal, e isso no Brasil ele nunca existiu até o momento, além de existir um subfinanciamento crônico, um financiamento inadequado do setor que já é de algumas décadas. É importante ressaltar os exemplos que você citou, porque boa parte daqueles países são países socioeconomicamente semelhantes ao Brasil, né? Isso prova que estratégias governamentais bem sucedidas, né, bem planejadas, estruturadas e executadas, podem sim promover a ampliação do acesso à modalidade de tratamento. Isso é muito importante, né? Evidência de mundo real. E, na sua visão, Moura, quais são os principais obstáculos que limitam o acesso dos pacientes, às pessoas, à diálise peritoneal, especialmente no SUS, que é a principal fonte pagadora da diálise no Brasil, né? Os dois principais entraves, na nossa visão, primeiro é o subfinanciamento, já é um subfinanciamento que já existe já de algumas décadas, então não é algo de hoje, é algo que já vem de muito tempo, e a ausência de políticas públicas de saúde que realmente incentivem a modalidade. Como eu falei há pouco, todos os países em que a diálise peritoneal ela como modalidade ela cresceu, ela veio num contexto de uma política pública, de uma política de Estado que efetivamente incentivasse essa modalidade. E importante destacar que a Sociedade Brasileira de Nefrologia ela não defende a superioridade de uma modalidade sobre a outra. A gente está aqui com Carol, a gente acredita que o paciente ele pode preferir uma modalidade sobre a outra, mas a Sociedade Brasileira de Nefrologia ela não defende uma sobre a outra. O que ela defende é a liberdade de escolha do paciente para a modalidade que melhor, claro, na ausência de contraindicações clínicas, na modalidade que melhor se adequa à sua expectativa, suas expectativas em relação ao tratamento e sua vida. Então, isso é importante, porque alguns países tinham uma política de diálise peritoneal primeiro, né, PD first, que não é algo que nós defendemos enquanto instituição. Sim, o direito do paciente escolher a melhor modalidade para a sua vida, e isso daí, infelizmente, é um direito que não tem sido observado em muitos estados e muitas cidades brasileiras. É interessante você comentar sobre isso, porque demonstra que a sociedade está alinhada com um conceito em cuidado que é muito atual e que é muito difundido, que é o cuidado centrado na pessoa, né? Que é exatamente isso que você está colocando, né? A pessoa que vai necessitar da terapia, ela deve ter o direito de optar pela terapia que lhe é mais conveniente, né? É muito importante notar que a SBN está alinhada com esse conceito. Eu queria trazer para essa discussão sobre os principais obstáculos, né, à ampliação da terapia sob a ótica de uma médica que trabalha no Sistema Único de Saúde, trabalha também na assistência complementar, mas eu queria saber a opinião da senhora sobre esses desafios, obstáculos. Qual que é a sua percepção enquanto médica que está toda semana trabalhando com diálise peritoneal e vivenciando esse desafio? Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, dizer que é uma honra fazer aqui parte dessa discussão aqui na SBN e dizer também que é uma satisfação enorme poder contribuir de alguma forma para essa discussão sobre diálise peritoneal, que é um tema que eu abraço aí há mais de 20 anos, por acreditar, sem nenhum conflito de interesse, realmente por acreditar na modalidade e por ver no dia a dia a diferença que isso pode fazer na vida dos pacientes, né?
E vamos lá, então. Tem tanta coisa engasgada para dizer, a gente tem que aproveitar. Mas eu acho que um dos gargalos tem essa questão da política pública, mas eu queria trazer um pouco a questão da ausência, talvez, de colocação para o paciente dar uma modalidade como uma opção, né? Eu acho que o fato dela ser pouco difundida tem também feito com que os nefrologistas, os médicos tenham pouca experiência com a modalidade e se sintam pouco à vontade, pouco seguros para recomendar, né? E quando recomenda, às vezes não recomenda com a adequada firmeza, no sentido de que é uma terapia que tem resultados semelhantes à hemodiálise, né? Ela não é inferior, nem superior, né? Como o Dr. Moura já colocou. Mas é uma modalidade diferente, é uma forma diferente de fazer diálise, né? Então, o ideal é que se coloque para o paciente, o que a gente defende aqui não é a diálise peritoneal em si, mas é exatamente isso. A gente defende que seja explicado para o paciente que existem duas formas de fazer diálise, a hemodiálise e a diálise peritoneal, que são bem diferentes na forma de serem executadas. Claro, ambas têm a sua demanda, né? Ambas precisam do envolvimento do paciente, demandam tempo, né? O paciente vai gastar um tempo dele com a terapia, que é significativo, mas o importante é que o paciente tenha acesso ao conhecimento de que existe uma outra forma além da hemodiálise. E ele escolha, dentro da ausência, claro, de contraindicações clínicas, que ele escolha a modalidade que melhor se adeque ao estilo de vida dele, né? É isso que a gente defende. E é muito importante trazer isso para a sociedade, e acho importante esse momento que a gente tem agora de mídias sociais, que ajuda o paciente também a ter acesso às possibilidades de terapia, né? E com isso fortalecer aí, a possibilidade de opção, né? E acho que um outro entrave também, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que a diálise peritoneal é a área da nefrologia que mais tem fake news. É muita fake news sobre contraindicações ao método, sobre quem pode e quem não pode fazer, sobre desfechos na modalidade, sobre ineficiência. É muita fake news para a gente combater. Então, acho que a gente precisa sempre trazer isso em mente. E a gente vai aproveitar esse momento para combater essas fake news, né? Show fake news, com certeza. Então, eu resumiria 3 grandes eixos, né, pilares que são importantes para a expansão do método, né? Políticas públicas, governamentais, o papel do nefrologista enquanto canal para proporcionar aos pacientes, né, o conhecimento, vantagens e desvantagens dos métodos e a importância dos pacientes, né, enquanto centro dessa forma de cuidado, em conhecer o método e também poder fazer uma provocação ali para o seu médico, para o seu enfermeiro, né, a respeito da possibilidade de uma migração ou mesmo de começar pela diálise peritoneal, né? Então, eu resumiria nesses 3 pilares. E Moura, o que a SBN está propondo ou pode propor para reverter essa tendência? Então, nosso papel enquanto sociedade é sensibilizar os gestores públicos e o governo da importância de incentivar a modalidade e contribuir tecnicamente na busca por soluções. Isso nós temos feito desde o primeiro mês da atual gestão, né, que na verdade começou em 2023. Então, nós, todas as nossas comunicações ao governo, seja na forma de ofícios, via Frente Parlamentar da Nefrologia, através de reuniões, nós temos apresentado a diálise peritoneal como uma solução dentro de uma linha de cuidado, a crise da diálise como um todo que acontece no Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, essa sensibilização dos gestores públicos, isso tem sido buscado desde o início. Associado a isso, nós temos feito várias iniciativas também para sensibilizar a população, a comunidade, e temos usado a mídia, né, a própria imprensa, né, para isso, como uma das linhas, seja através de material impresso, seja através de reportagens. Tem algumas iniciativas pontuais que aconteceram principalmente no ano passado. Então, a Sociedade Brasileira de Nefrologia participou de um encontro na República Dominicana,
chamado Declaração de Santo Domingo, foi coordenado pela Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e outras sociedades da América Latina, outras sociedades nacionais da América Latina. Nós participamos também de um manifesto em defesa da diálise peritoneal, foi escrito em parceria com a FENAPAC, a Federação Nacional de Pacientes Renais, e associado a isso, nós estamos em constante conversa e discussão com o Ministério da Saúde, que está, segundo informações, nos passadas, inclusive oficialmente, pelo Ministério da Saúde, trabalhando em soluções com a participação de nefrologistas, inclusive, que atuam nesse projeto de forma independente da SBN, mas que nós já tivemos, hoje nós estamos no dia 30 de abril, né? Então é importante até posicionar esse podcast aí no tempo, mas nós já tivemos informações e uma promessa de que nós seríamos chamados muito em breve para que eles pudessem nos apresentar propostas aí para uma solução da diálise peritoneal no Brasil, né? Então nós seguimos atentos, vigilantes e atuando de forma propositiva junto ao Ministério da Saúde na busca por essas soluções, que acredito que esse ano a gente deve estar com algo novo aí para a diálise peritoneal. E essa série de ações, esse podcast, inclusive, esse videocast, na verdade, ele faz parte dessas iniciativas. Então, a gente está, seja combatendo a fake news, como a doutora Maria Cláudia muito bem falou, seja informando a população, com a visão, inclusive, da equipe multiprofissional. A gente vai ter outros videocasts com a equipe multiprofissional e com o paciente em diálise peritoneal, que para nós é muito importante. Então, uma série de iniciativas, todas elas acredito que são complementares. Bacana. Estou convencido que nós estamos muito bem munidos aí de armas para poder, de fato, expandir a diálise peritoneal no Brasil. Estou otimista. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o dia a dia da terapia, né? Então, doutora Maria Cláudia, e depois eu quero ouvir a opinião da Carol. E vamos falar de coisa boa, de boa notícia. Quais são os pontos que você considera mais importantes para a pessoa na hora de escolher a diálise peritoneal, né? O que o método traz de mais vantajoso? E depois vamos ouvir como é que foi esse momento da Carol, né, quando ela teve que escolher entre as possibilidades de terapia de substituição renal. Primeiro começar, desculpa só fugir um pouquinho, assim, dizer que a gente tem aqui cultura do serviço aqui no Hospital do Rim. Quando o paciente vai entrar em uma modalidade de diálise, a gente explica que existe hemodiálise e diálise peritoneal, que elas são equivalentes em termos de resultado. E a gente explica a forma que as duas são executadas e deixa o paciente à vontade para escolher, desde que não haja contraindicação clínica, que são poucas as contraindicações clínicas para fazer diálise peritoneal. Não posso deixar de perder, não posso deixar passar essa chance de falar quais seriam quem que não poderia fazer. São muito poucas pessoas. Contraindicação médica, hoje em dia, é quase nenhuma, é só você não ter uma cavidade abdominal íntegra, né? Mas a gente não contraindica, por exemplo, para paciente que tem doença renal policística, paciente que tem cirurgia abdominal prévia, paciente que é obeso, essas contraindicações clínicas, para a gente, elas não existem, né? Isso já é algo que a gente precisa combater, que é algo que o paciente, muitas vezes o nefrologista olha para o paciente e fala, não, esse paciente não vai poder fazer diálise peritoneal porque tem essas contraindicações, né? Então, contraindicações médicas são muito poucas. Então, essa é a primeira das ótimas boas notícias que você vai trazer para a gente. Então, quase todo mundo pode fazer diálise peritoneal. Que bacana. Né? Só não pode fazer quem não tiver condição cognitiva ali de fazer a troca, que é uma troca, de executar a técnica, que é algo muito fácil, na verdade, de manuseio. Ela foi elaborada para ser feita por leigo, então é muito fácil de ser executada, né? Mas se eventualmente o paciente não tiver destreza ou uma deficiência eventualmente visual para executar a técnica e não tiver ninguém que possa executar por ele, né? Então esse paciente não pode fazer. Ou se ele não tiver um ambiente em casa, né, já que é uma terapia domiciliar, um ambiente com condições mínimas, e essas condições não é nada muito elaborado, é simplesmente você ter um cômodo
na sua casa com porta e janela e que não tenha mofo. É só isso, não precisa de nada além disso. É simplesmente você ter um cômodo que você fecha a porta e a janela para não ter corrente de ar e que dentro não tenha mofo. Bacana. Então, isso é a condição que a gente precisa social. E só para vocês terem uma ideia, aqui no nosso serviço, que a gente tem um serviço robusto aí de tratamento conservador, de tratamento pré-diálise, quando a gente oferece, o paciente vai entrar numa modalidade de diálise e a gente oferece para os dois, é uma cultura do nosso serviço explicar que existem as duas modalidades, quase 50% dos pacientes nossos, quase 50% dos disque diálise que a gente, que é a forma da gente monitorar como a gente tem encaminhado os pacientes, quase metade vão para a diálise peritoneal quando a gente explica as vantagens e desvantagens de cada método, né? E agora sim, chegando na sua pergunta, quais seriam as vantagens para o paciente, né? A gente enxerga como vantagem principal o fato de ser uma terapia domiciliar, né? O fato de o paciente vai realizar a terapia na casa dele e ele vem para consulta médica uma vez por mês só, né? Não sei que tem alguma demanda extra, mas ele vem uma vez por mês para colher exame e passar em consulta. O restante do tempo é na casa dele. Então, ele tem privacidade, né? É ele na casa dele com a terapia dele. E aí ele tem flexibilidade de realizar da melhor forma de horário para ele, né? Então, ela é uma terapia portátil, então isso permite, é uma coisa muito importante, porque é muito difícil a gente imaginar não poder viajar mais, né? E essa é uma questão da hemodiálise. A hemodiálise é mais complicado de você, quando você precisa viajar, você organizar isso, organizar um centro de diálise para o seu local de destino, né? E a gente tem experiências muito, muito interessantes aqui na peritoneal, mesmo pacientes de SUS, de viajar, né? Os pacientes vão para o Nordeste, vão para a praia, vão para cruzeiro. O ano passado a gente teve uma paciente que fez um cruzeiro de uma semana no Mediterrâneo. Olha que bacana. A empresa entregou o material lá na Itália. Olha que legal. E ela fez uma semana de cruzeiro. A gente tem paciente que tem casa no Nordeste e vai lá, fica um mês no Nordeste na casa dele, paciente que vai para a praia, paciente que vai para resort, que vai visitar os familiares, que vai para Orlando, passear com a família. Então, essa é uma grande vantagem da diálise peritoneal. E aí a empresa entrega o material lá no destino. Entrega o material. Programa. Olha que legal. A gente não entrou muito no mérito aqui de como é feita a terapia, mas ela na maioria das vezes, pelo menos na nossa experiência aqui, o paciente faz com uma máquina cicladora, né, uma máquina portátil, que é mais ou menos ali do tamanho de uma impressora, e ele precisa carregar isso para onde ele for. E ele, no avião, geralmente ele carrega como bagagem de mão, a gente faz uma carta, não tem tido nenhum problema em relação a isso. Ele leva como bagagem de mão e a solução, as bolsas de diálise são entregues no destino. Ó, que legal. Né? Então, essa é um grande ponto, eu acho, de vantagem, o paciente ter essa liberdade, essa flexibilidade para poder viajar, né? Além disso, na prática, a gente observa uma maior liberdade de dieta, a gente tem poucas restrições, a Carol pode falar depois, não combinei nada com ela, contar como é que é a vida dela. A gente vê menos restrições de dieta e a gente vê também uma preservação maior da função renal residual, por ser um método mais suave. E isso possibilita para a gente mais flexibilidade na hora de prescrever também. O fato de manter mais a função renal residual, eventualmente dá a possibilidade da gente fazer o que a gente chama de diálise incremental, que é eventualmente o paciente não precisar fazer a diálise todo dia, né? Então a gente flexibiliza mais. Desculpa falar muito, mas é que a hora que eu tenho. Eu tô adorando. Eu adorei essa vantagem da viagem. Acho que as pessoas precisam saber disso, né? É pouco divulgado e quando viaja pode nadar. Se me falaram que eu parar, eu não vou. Coisa boa não tem limite. Então a gente só pede para o paciente ter o cuidado de pôr um curativo transparente ali para não molhar o catéter, mas o paciente pode ir para o mar, pode ir para a praia, pode ir para a piscina. Liberdade quase total, então. A gente tem paciente que surfa, paciente que faz canoa havaiana. Olha que bacana. Posso falar várias coisas. E é seguro, né? Você faz seguro. Tudo isso, tem essa liberdade e é um método extremamente seguro, né? Você preserva acesso vascular, se uma eventualidade você precisar depois de hemodiálise, né? No primeiro momento você não vai ter visto. O catéter da diálise peritoneal fica discreto ali embaixo da ROF. Bacana. Carol, então assim, conta pra gente como é que foi esse momento, né? Quando você estava ali pré-diálise,
né? E você conheceu os métodos e por que você optou pela diálise peritoneal. Ninguém melhor do que você nessa sala para contar isso pra gente. Primeiro, eu agradecer a oportunidade de poder falar como paciente e ajudar, talvez, tantos pacientes que tenham dúvida quando fui começar a terapia, né? Então, inicialmente, na verdade, a minha história é um pouquinho longa, mas eu vou resumir. A minha mãe, ela já tinha problema renal. Ela fez, há mais de 20 anos atrás, um transplante renal. E a minha tia, que era irmã dela, doou o rim no Hospital do Rim. Então, eu já conhecia essa realidade de, né, problema renal e tudo. E aí, a minha mãe foi perdendo função depois de 16 anos de transplante e acabou que ela precisou também optar pela diálise. E aí ela optou pela peritoneal e eu já conhecia de vê-la, né, fazer o tratamento. Aí quando eu descobri que eu tinha problema renal, eu fiquei no conservador por 9 anos. E quando eu também tive essa opção de fazer entre as duas, vendo a qualidade de vida da minha mãe, de poder sair, viajar, ter uma vida mais próxima do normal, eu optei porque eu também, né, sou mãe solo, trabalho, então tem um monte de coisa aí que no primeiro momento, quando a gente recebe a notícia de que vai precisar da diálise, a gente choca, né? Fala, e agora? Acabou minha vida. E aí, quando eu fui apresentada essa terapia, eu percebi que seria só uma adequação de novas rotinas, mas que seria possível trabalhar e continuar com a rotina o mais próximo do normal possível. E você trabalha? Eu trabalho até hoje. Que bacana. Então, essa flexibilidade foi um ponto muito impactante para a sua escolha. Exatamente. E não depender de estar numa clínica ou em algum hospital, né, várias vezes na semana, várias horas por dia, que talvez trouxesse ali uma redução de muitas coisas que eu tenho de demandas no dia a dia, né? Como mãe, como dona de casa, como profissional. Uhum. Então, assim, além de ser pedagoga, dar aula em escola, né? Eu também dou aula à noite em faculdade. Então, é toda uma rotina, assim. Eu tenho uma rotina de exercício físico, que eu também não gostaria de abrir mão. Então, são várias coisas que eu não precisei abrir mão, mas mesmo assim eu faço terapia. Entendi. E você lembra, naquele momento, quais foram as suas principais dúvidas, seus principais receios com relação à terapia? E como a doutora Maria Cláudia, que é a sua médica, te ajudou a superar esse receio? A doutora Maria Cláudia e a equipe lá da clínica são anjos, assim. Eles não são pessoas comuns, porque tem uma forma de lidar e passar essa situação pra gente de uma forma muito positiva, muito mais, que tranquiliza mais, né? Então, eles colocam de forma muito clara como que seriam as duas terapias, mas em todo momento eles deram a opção de escolha. E aí eles convidaram para participar do treinamento para eu ver como seria, para ligar a máquina, porque eu não acreditava, mesmo tendo uma mãe. A minha mãe teve uma situação com alguns agravantes, não só de rim. Então, como ela teve alguns complicadores, ela era muito dependente e meu pai que fazia tudo por ela. Então, na minha cabeça, eu ia ter que viver muito parecida com o que ela vivia. E aí eu pensava, mas eu não tenho ninguém para me apoiar. Quem vai fazer por mim? Meus filhos, que não é viável. E aí a doutora Maria Cláudia, a equipe de enfermagem foi trazendo para mim que não, que dava para ter sim uma vida normal, que eu mesma me ligaria à máquina. Então era muito dessas fake news, como a doutora falou, que a gente cria na nossa cabeça como paciente. E o que eu senti falta no momento foi de outros pacientes podendo contribuir e falar para mim o que eu tô falando hoje aqui. Então, poder falar, olha, o catéter na barriga não é uma coisa que para uma mulher, né, é o mais agradável possível, mas você não vai ter que usar as fístulas no braço, que são enormes, que você tem que ir até um local que vão, né? Então, são várias coisas assim que na hora você cria na cabeça, mas que a equipe vai tirando e vai desmistificando e mostrando que não é bem assim. E dói? O catéter? A terapia em si? Nada. Nada, não dói. Não sinto. Hoje eu durmo como se nem tivesse catéter. Às vezes até a máquina apita porque eu viro e deito em cima dele, esqueço, aí ela dá aquela pitada, eu já viro pro outro lado, mas tirando isso... Tem uma boa qualidade de sono. Boa qualidade de sono, durmo super bem. Que bacana. A senhora citou as fake news, né? Eu combinei de não te chamar de senhora, então vou refazer aqui.
Não cortem essa página. Você disse que existem muitas fake news, né? Você poderia citar quais são as principais e, ao mesmo tempo, né, dizer quais são os receios, assim como a Carol nos contou, mas na sua experiência, quais são os receios e são legítimos, né, daquelas pessoas que vão começar a terapia, até para a gente ajudar a eliminar ou minimizar muito esse receio e impulsionar que mais pessoas procurem o método. Bom, a principal, acho que talvez eu já tenha comentado, que são as contraindicações, né? São bem menos do que as pessoas imaginam, né? E a outra seria de que é uma terapia inferior à hemodiálise, que ela não teria a mesma eficiência ou que o paciente se prejudicaria de alguma forma por estar fazendo essa terapia. E não é isso que a gente observa no nosso serviço, né? A gente tem um serviço robusto aí de diálise peritoneal, com quase 300 pacientes. E o que a gente observa no nosso dia a dia, e é o que impulsiona a gente a querer vir falar e dividir com vocês a nossa experiência, é observar que os pacientes ficam muito bem. E a gente tem isso tanto na experiência clínica do dia a dia, e é uma experiência que a gente compartilha com muita gente. Eu tenho várias testemunhas, porque a gente sempre tem pelo menos uns 5, 8, 10 residentes acompanhando o ambulatório com a gente, então eles veem o nosso dia a dia, atendem os pacientes, e é muito sensível para eles essa questão que os pacientes ficam clinicamente bem, né? Eles têm uma qualidade de vida muito mantida, poucas demandas, às vezes, de coisas que não podem comer, ou sede, assim, a gente sente menos isso no dia a dia, que é uma queixa comum dos pacientes em hemodiálise, né? Então, eu acho que uma fake news que eu já queria combater era essa, de que de que seria inferior. Não é isso que a gente observa no nosso serviço, tá? E mesmo em relação a desfechos, a mortalidade, os nossos números, a gente trabalha ali de livro aberto, a gente vê que a nossa mortalidade é muitas vezes inferior até a clínicas de hemodiálise. As taxas de infecções, um outro grande receio dos pacientes é infecção, a chance de ali na hora de fazer a conexão do sistema de diálise com o catéter, eventualmente cair uma bactéria na cavidade abdominal e o paciente ter peritonite. Isso é um risco, um receio muito grande que talvez não se reflita tanto na nossa prática do dia a dia, porque a chance de ter peritonite hoje é bem pequena para quem segue bem, com rigor, a técnica que foi ensinada. A nossa taxa, para vocês terem uma ideia, é uma infecção a cada 4 anos. Não sei, Carol, você já teve peritonite? Não, nunca teve, né? Você está em terapia há quanto tempo? 3 anos, né? 3 anos. Então, nunca teve peritonite. Então, a gente vê que é um receio, às vezes, infundado, desde que o paciente siga corretamente a técnica, né? Claro que a gente vê aquele que não segue vai ter infecção, né? E esse é um ponto, apesar da taxa ser baixa, esse é um ponto que a gente precisa colocar também, não vamos falar só da parte positiva, né? A chance da terapia não der certo é se o paciente tiver uma infecção e essa infecção não responder adequadamente à terapia, ao tratamento, aos antibióticos, e aí a gente tem que transferir esse paciente para a hemodiálise, né? Esse seria um ponto frágil aí da terapia. No entanto, a gente vê que as taxas são muito baixas. Então, é baixa a taxa de infecção, os desfechos são favoráveis, na diálise peritoneal não há inferioridade, o paciente fica bem e os nossos números mostram desfechos favoráveis, né? E além disso, então, poucas contraindicações médicas. Acho que uma outra fake news, eu sei que foge um pouco talvez do tema principal, né, da nossa discussão, é o uso da modalidade em pacientes com injúria renal aguda. Então acho que essa é uma situação que às vezes a gente sabe que a diálise peritoneal pode ser também um tratamento para pacientes agudos, não apenas para pacientes crônicos, e essa é uma fake news e que ainda existe bastante. Ou seja, aquele paciente que interna, que não tem um problema renal, mas por algum motivo ele faz uma insuficiência renal aguda, os rins param de funcionar, a diálise peritoneal, então, é uma opção para esse perfil de pessoas também. Isso mostra toda a potencialidade do método, né? E como ele deve ser mais bem utilizado aqui em terras brasileiras, né? Dando continuidade, agora, assim, ó, quando você viu a Carol pela primeira vez, né?
quais foram as estratégias que você utilizou, ou mesmo para outro paciente, porque a Carol já conhecia o método, né? Como é que você aborda isso? Você já citou todas as vantagens, as eventuais desvantagens, mas como é que você convence o paciente, né? Considerando que as pessoas têm pouco acesso à informação, né? Considerando que, por vezes, as fake news se espalham mais rapidamente do que as boas notícias e as vantagens, né? Qual é a estratégia que você e seu time... Porque é sempre importante dizer também que um serviço de diálise peritoneal envolve um médico, um enfermeiro, um psicólogo, nutricionista. Então, é todo um grupo de pessoas, de profissionais que trabalham em prol de uma modalidade de terapia, né? Então, como é que vocês conduzem isso, né? Como é que é essa transição do momento que o paciente recebe a indicação de diálise lá no ambulatório, no consultório, né? Para mitigar todas esses receios e impulsionar o aceite da terapia. Eu acho que, de uma forma geral, a gente médico, nefrologista, a gente talvez não seja muito bom na hora de explicar os métodos, porque é um pouco complexo mesmo, né. Então, eu acho que o que ajuda demais é a gente ter o centro de diálise peritoneal, a disponibilidade para explicar o método para o paciente. Então, na verdade, qual que é a minha estratégia? É o paciente que está com indicação de entrar em diálise ou necessita, então, de uma terapia renal substitutiva e que não vai ser o transplante de imediato, eu explico para ele que existem 2 modalidades, que são formas diferentes de fazer a diálise. As 2 têm as suas demandas, porque, na hemodiálise ele vai 3 vezes por semana na clínica, em geral 3 vezes por semana por 4 horas, e o sangue dele vai passar ali por um circuito extracorpóreo, mas ele vai voltar para casa dele e não vai precisar fazer mais nada. A diálise peritoneal, por outro lado, não, vai precisar do envolvimento do paciente, o paciente que vai fazer a terapia, né, na casa dele, vai precisar de um treinamento e ele vai receber o material na casa dele e vai executar na casa dele com essas vantagens aí que eu já comentei. Mas eu acho que o mais importante é o paciente ir até o centro de diálise, para conhecer, para a enfermeira mostrar para ele, a Carol já conhecia pela mãe dela, mas para a enfermeira mostrar para o paciente a máquina de diálise, mostrar as bolsas, mostrar o catéter, que é uma coisa que a gente às vezes no consultório, na consulta ali, na correria, é uma coisa difícil da gente explicar, difícil do paciente visualizar. Hoje em dia a gente tem acesso fácil no celular a vídeo, tudo mostra ali rapidinho às vezes para o paciente, mas eu acho que uma estratégia muito importante para o nosso serviço, acho para a gente manter o serviço do tamanho que a gente tem, é a gente ter sempre o time de enfermagem muito alinhado e disponível para explicar para o paciente, né. A diálise peritoneal não existe sem a enfermagem, né, a voz delas a deles, né, dos enfermeiros é muito importante na diálise peritoneal, né, são parceiros importantes dos pacientes e eles explicam, eles são, acho que melhores que a gente médico, eu tenho essa sensação, para explicar a terapia, Que né. bacana. E eles têm a vivência para explicar para o paciente como é que é, às vezes maior até que a nossa. E acho interessante, né, colocar esse papel da equipe multi, especialmente da equipe de enfermagem, porque por vezes as pessoas acham que, como elas dialisam em casa, elas não vão ter um amparo em um momento de dificuldade. Mas não, né? As clínicas estão à disposição, né, Carol? Acho que Sim. você podia dizer assim, quando você tem alguma dúvida, quem que te ampara? Porque a doutora Maria Cláudia falou que o contato com o médico, em geral, é mensal. Mas se no meio da semana surge um problema, a máquina alarma, ou você tem uma dúvida, você se sente amparada, acolhida pelo centro de diálise? Sim, totalmente amparada. Elas atendem, a gente liga, elas atendem, elas dão um telefone pessoal quando precisa. Então a gente sempre, eu acho que a gente chegou a contatar algumas vezes por causa desse problema de a máquina apitou, a gente ainda não sabe como manusear. Embora a gente ganhe uma apostila, né, até a gente achar ali, no começo a gente fica mais ansioso. Então eles dão todo o suporte, tanto a enfermagem quanto a doutora, todo o suporte. É porque esse é um receio que a gente também ouve das pessoas, né? Ah, mas e se acontecer alguma coisa em casa, quem que vai me ajudar? A clínica ampara e dá todo o suporte, né? E eu acho que é importante dizer também que eventos adversos, né, graves em casa com a diálise peritoneal são extremamente raros, para não dizer impossíveis, né? Por exemplo, na hemodiálise é muito comum que a pressão caia muito e por vezes o paciente passa mal, vomita, né? Na diálise peritoneal isso praticamente não acontece, né?
Não. Eu acho que no começo, na adaptação, eu tinha um pouco de enjoo, no início. Aí a doutora foi me dando estratégias. Olha, não come tanto antes de começar, porque a sua, né, ainda é mais sensível e tal. E aí a gente foi se adaptando, mas assim, não sinto nada mesmo. Hoje eu ligo e não sinto nada. Nas 9 horas de terapia, não sinto nada. Bacana. E aí, aproveitando, Fica à vontade. para desmistificar outra fake news, a Carol não urina, né? É assim, porque uma outra impressão, talvez equivocada, é que o paciente que não tem a função renal residual não possa se adequar na diálise peritoneal. E a Carol já tem um tempo que não urina, né? Aí a gente só adequou a diálise dela para essa nova situação de anúria. Você está em diálise há quanto tempo, Carol? 3 anos. 3 anos. Isso. E indo super bem. Indo super bem, graças a Deus. Eu vou todo mês lá, faço o exame, a doutora só fala, tá tudo maravilhoso. Às vezes, o que acontece? Desregula um pouquinho a anemia, essas coisas assim, mas aí aumenta um pouquinho ali a injeção ou o ferro, e aí continua. Bacana. E você dialisa durante a noite? Durante a noite, por 9 horas. Durante 9 horas você fica ligado ao equipamento que faz todo o trabalho para você. Isso. Você tem um sono aí maravilhoso durante o tratamento. Que bacana. Bom, Moura, mais alguma consideração? Eu queria agradecer a presença de doutora Maria Cláudia, Carol, sua excelente condução aí. Está ficando bom. Você já tá bom, na verdade. Você já tá bom. A gente se esforça pela SBN, pela diálise peritoneal, né? Sem dúvida, eu estou desenvolvendo outras habilidades, né? Acho que esse é um momento importante, né? De fato, trazer informação valiosa, um conteúdo recheado de ciência, né? De experiência de mundo real, para que as pessoas entendam que a diálise peritoneal é um método tão bom e para muitas pessoas até melhor do que a hemodiálise, né? Então, quero agradecer a presença de você, doutora Maria Cláudia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Queria só aproveitar mais um ganchinho para dizer que, então, a gente tem o nosso centro de diálise peritoneal, que é aqui. Nós somos vizinhos, na verdade, né? Aqui 2 quarteirões daqui. E que a gente está aberto para receber pessoas que queiram conhecer e, eventualmente, fazer uma reciclagem aí de conhecimento, ver como é que são as nossas rotinas de atendimento, como é que é a nossa estratégia. A gente oferece estágio tanto para residente, que quiser vir fazer um estágio opcional pode ficar um mês aqui com a gente, do Brasil todo a gente recebe, e mesmo médicos, nefrologistas, enfermeiros, se quiserem, a gente oferece um estágio tanto de 2 semanas quanto de 1 mês, para quem quiser acompanhar a rotina do nosso serviço, e a gente pode eventualmente aí ajudar a multiplicar o conhecimento aí da diálise peritoneal. Só deixar aí o convite aberto para quem queira ir lá conhecer. Essa é mais uma informação super importante, né? Um centro da relevância como o de vocês, né? Poder acolher profissionais do Brasil todo para treinamento, né? E multiplicação de conhecimento, de fato, no Sistema Único de Saúde, de fato, é uma notícia espetacular, né? E, Carol, eu não podia fechar com outra pessoa, né? Eu queria que você desse a sua mensagem. Eu quero, em nome da SBN, agradecer a sua presença. Sem dúvida, a sua contribuição foi a mais importante aqui, né? E eu queria que você deixasse a sua última mensagem, né, para as pessoas que nesse momento nos assistem e muitos estão aí em dúvida, né, de qual método escolher. Bom, também agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder falar. Tendo voz, né? O paciente geralmente não tem tanta voz assim, né? Tanta visibilidade, mas eu tenho um Instagram que chama Diário Renal Crônico. Eu não posto diariamente, porque minha vida é meio corrida, mas eu tento contribuir ali de alguma forma. Então, alguns pacientes já têm me procurado. Conta um pouquinho de como que porque a gente passa por uma fase que eu acredito que seja um luto, quando a gente descobre que vai precisar de uma terapia. É muito difícil de lidar psicologicamente com toda a demanda que vai vir, né? Então, o que eu puder também, fico à disposição de vocês, agradeço a oportunidade para poder falar e desmistificar e trazer cada vez mais a peritoneal para essa qualidade de vida das pessoas, que faz bastante diferença. Que legal, muito obrigado. E com esse depoimento eu encerro aqui mais um videocast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou Ciro Bruno Silveira Costa, não falei meu nome no começo, sou médico nefrologista, vice-presidente do Centro-Oeste da SBN. E em caso de dúvidas, então, tem o Instagram da Carol, tem o Hospital do Rim. A SBN está de portas abertas para sanar as dúvidas daqueles que, de fato, desejem conhecer um pouquinho mais do método.
e a gente está sempre à disposição em prol da diálise peritoneal. Um abraço.